Está começando mais um episódio do videocast UERJ 75 anos, conhecimento que inspira, diversidade que transforma. E eu sou Gabriele Novello, produtora cultural do Centro de Tecnologia Educacional, o CTE, da UERJ. E eu estou aqui com 3 convidadas poderosas para a gente bater um papo hoje sobre inovação e tecnologia na educação. Mônica Chagas, muito bem-vinda. Mônica é graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas, mestre em Educação, Gestão e Difusão em Ciências pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Méz, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e especialista em Administração Pública pela Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, EGPP-CEPERJ. Mônica tem experiência como professora de educação básica e, desde 2010, atua na articulação de projetos que promovem a integração de professores e alunos de escolas públicas de diversos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, com pesquisadores e pós-graduandos da UERJ, buscando financiamento das escolas através dos editais, implementando laboratórios de ciências, hortas e outros espaços para educação científica e ambiental colaborativa e de qualidade. Muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Gabriele. É uma honra participar desse videocast com vocês e compartilhar um pouquinho da experiência do Programa de Pós-Graduação em Biociências, que é o grande articulador do projeto que eu represento. Também temos aqui Letícia Aires de Farias. A Letícia é licenciada em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRJ. É também especialista em Ensino de Química pelo Colégio Pedro II, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a PEBEF, da UERJ. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, também da UERJ. E é integrante do Grupo de Pesquisa Educação e Cibercultura, EduCiber. E também é minha parceira lá no Centro de Tecnologia Educacional, CTE da UERJ, né, Lelê? Seja muito bem-vinda. Ela é bolsista Qualitec lá no CTE. Obrigada, Gabi. É uma honra estar aqui dividindo uma mesa tão importante, com nomes tão incríveis da UERJ. Eu ainda sendo uma bolsista, então é um privilégio estar aqui dividindo com vocês um pouquinho dessas experiências em pesquisa, inovação e educação. E para completar essa nossa conversa aqui, eu recebo também a Jéssica De Luca, que é licenciada em Química, mestre em Engenharia Química e doutora em Química Inorgânica, todas pela UERJ. A Jéssica também é professora adjunta na UERJ, certo, Jéssica? Já colaborou na organização da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro e desenvolve pesquisas no ensino de Química, inclusão e divulgação científica. Seja muito bem-vinda aqui para a nossa conversa, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com mulheres incríveis, dividindo essa conversa tão legal. Bom, para começar então, eu quero saber das 3, o que significa para vocês inovar em educação? Quem que gostaria de começar? Posso começar. Eu acho que inovar é ir além. Ir além do quadro e do pilô, ir além da sala de aula, ir além dos muros da escola, ir além da cidade, ir além do país, é ir além. E a gente precisa entender que a educação está muito além da sala de aula, está muito além da escola. Então, acho que isso é o principal, pensando em inovação dentro da área de ensino. Perfeito. Quer continuar, Mônica? Sim, posso. Completando, a ideia da Jéssica, inovar, para mim, na verdade, é você conseguir, né, trazer novas ideias, né, novas formas de comunicar os conteúdos que são tradicionais, na maioria das vezes, mas que trazem também novas ideias. Né? Então, dentro da escola, principalmente, que o nosso trabalho é muito voltado para isso, né, para educação básica, para a escola básica, a gente precisa trabalhar com novas ideias. São novas formas de olhar para conteúdos que são necessários. Por mais que se diga que a educação está mudando, que o mundo está mudando, alguns conteúdos são necessários, mas a forma de ver das novas gerações também é diferente. Então, inovar é isso. Trazer o mesmo conteúdo, talvez, e conteúdos novos, mas através de ideias novas, né? Que tragam
os nossos alunos a uma forma de construir esse conhecimento de uma maneira diferente, né? Ser diferente, inovando, mas olhando para o que a gente precisa e para o que a gente pode fazer diferente. Isso. Perfeito. Acho que para completar, né, a gente pode falar um pouquinho que a inovação, então, poderia ser caminhos possíveis, né? Eu acho que quando eu penso em inovação e educação, já tenho alguns anos pesquisando, eu penso muito que, na verdade, são os caminhos possíveis para a gente pensar a ciência e essas relações com a sociedade em si, né? Hoje eu tenho uma pesquisa de caráter de inovação lá no Centro de Tecnologia Educacional. Eu trabalho com o conceito de inovação dentro de uma TV universitária, uma rádio universitária e um núcleo de memória. Então, a gente pensa uma convergência midiática e entende, né, que ali a gente constrói, na verdade, narrativas que serão memórias. Memórias institucionais, memórias de tantas pessoas que passam e se articulam com a universidade. Então, para mim, inovar na educação é pensar na memória, pensar numa preservação e que nós queremos guardar para gerações futuras, né? Bom, aproveitando então esse gancho aí da Letícia, como que as novas tecnologias têm colaborado nesses processos de ensino e aprendizagem na área de atuação de vocês? Bom, eu tenho 2 pesquisas, né, como eu tenho comentado. Eu trabalho com inovação lá no Centro de Tecnologia, mas antes disso eu trabalho com tecnologias desde o meu bastante tempo, né? Meu mestrado eu falo das tecnologias, o meu grupo de pesquisa, o EduCiber, ele pesquisa a cibercultura, que é justamente essas relações entre a tecnologia e a educação. Então, a gente vem caminhando e entendendo que, na verdade, as tecnologias elas vão ser uma ferramenta para a gente pensar, articular esses novos caminhos, esses novos meios da gente pensar a formação, pensar as construções da ciência, um currículo outro, uma formação discente que complemente, né, seja mais multifacetada e multidisciplinar. Então, hoje as tecnologias elas precisam também pensar justamente nessa questão da memória, porque quanto mais a gente vai construindo um ensino que preserve a memória e cuide do que nós queremos narrar e anunciar para as gerações futuras que a gente acredita ser um novo mundo, seria fundamental para os caminhos futuros, né? Então, eu acho que a gente pode pensar as tecnologias como um articulador num diálogo de formação e num diálogo de preservação de memória. Na minha área, atualmente, eu trabalho com as tecnologias voltadas para a gamificação, que é um processo que a gente tem hoje diversos aplicativos, né, que vão trabalhar simuladores, em que a gente pode trazer isso para a gamificação de alguma forma. Também dentro de sites em que a gente pode utilizar quizzes, por exemplo, para trabalhar diversas temáticas diferentes e tudo mais. E, além disso, a gente ainda tem a divulgação científica, né? Um dos meus projetos, eu atuo diretamente com a divulgação científica e com a inclusão, pensando nas tecnologias assistivas de uma forma geral, que auxiliam as pessoas com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de necessidade específica, mas também são capazes de auxiliar outras pessoas que estão dentro desse conceito. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Com certeza. No meu caso, eu vejo tecnologia muito como uma estratégia, né? Como um conjunto de conhecimentos que a gente pode colocar a serviço do ensino, do aprendizado. E não somente as tecnologias digitais, né? Por mais que a gente saiba que a gente caminha em direção às tecnologias digitais, a tecnologia é um conjunto de técnicas, de conhecimento, ferramentas. Então, a gamificação é algo que tem ajudado bastante nas propostas que a gente desenvolve no meu projeto de extensão e leva para as escolas. Mas, principalmente, eu tenho uma atuação mais voltada para essas tecnologias sociais, né? Desse compartilhamento de conhecimentos, de transformar mesmo alguns conhecimentos científicos em algo que seja mais adaptado à realidade dos alunos da educação básica, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia social, justamente, inserir o aluno ali, inserir também os professores da educação básica em estratégias que a gente possa construir o conhecimento, né? Trazer as pessoas nessa interação, porque também se vê como tecnologia. Sim, sem dúvida. Bom, eu vou aproveitar então que a Jéssica começou falando ali sobre
esses quizzes, essas estratégias, essas tecnologias de gamificação, pedir para você citar alguns exemplos de como essas tecnologias podem ajudar a tornar a educação mais inclusiva, né? Que é exatamente esse é um ponto muito interessante, assim. Às vezes a gente pensa na inclusão como algo muito sobrenatural, e isso é o que a gente vê muito, principalmente nos alunos de licenciatura. Uma grande resistência quando se fala em inclusão, quando se fala da pessoa com deficiência, eles têm um medo gigantesco de como que eu vou enfrentar isso em sala de aula. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu tenho uma adaptação de currículo para fazer. Como fazer isso, né? E hoje, assim, o uso das IAs, de uma forma geral, claro que um uso consciente, né? Um uso direcionado, ajuda muito dentro desse processo. Além disso, a gente tem diversas tecnologias assistivas, né? Como ledores, quando a gente está pensando na pessoa com deficiência visual. A audiodescrição também feita para pessoas com deficiência visual. Um outro ponto importante, a tecnologia de modelos 3D, que não garante só acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. Também é importantíssimo quando a gente está falando de uma pessoa surda, por exemplo. Uma pessoa que tem deficiência auditiva tem muita dificuldade de abstração. E esses modelos trazem uma ajuda impressionante dentro desse processo. Mas só são eles que são realmente... eles recebem esse conhecimento de uma forma diferenciada, de uma forma que eles conseguem entender melhor, mas são só eles os beneficiados, de fato? Com toda certeza não. Quando a gente está falando em modelo 3D, quando a gente está falando de trazer algo que é extremamente abstrato, como a química, que é o que eu trabalho em sala de aula, basicamente, pro real, para eles, pro concreto, né? Trazer uma tecnologia 3D é interessante para todo mundo, né? É só mais uma coisa. Então, às vezes a gente pensa, ai, nossa, é muito difícil. Não, não é. Esses modelos de infográficos, né, imagéticos, são muito interessantes para surdos, mas não só para surdos, né? Um autista tem grandes benefícios quando tem contato com aquele material. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade específica também. Então, vai muito além da ideia de, eu preciso fazer algo específico. Nem sempre. Aquele algo específico que você vai fazer para atender uma necessidade, muitas vezes vai ser útil para todo mundo, vai ter um melhor aprendizado para todo mundo. E acho que esse é o maior ganho, assim. E fora a acessibilidade, que essa acessibilidade vai trazer algo que é importantíssimo para a pessoa com deficiência, que é a autonomia. Então, é muito difícil, e isso é um dos questionamentos mais complicados para a pessoa com deficiência. Como ela vai conseguir autonomia na vida, né? E ter, por exemplo, um vídeo em que a gente tem aí um intérprete de Libras, né? Dentro desse processo para a pessoa surda é importantíssimo. Muita gente às vezes pensa que uma legenda auxilia a pessoa surda. Nem sempre. A alfabetização em português é limitada para os surdos de uma forma geral. Então a primeira língua deles é a Libras. É importantíssimo ter uma tradução, uma interpretação simultânea dentro desse processo. E o intérprete, o vídeo com o intérprete auxilia muito nisso. No teatro, ter acessibilidade na escola e em todos os meios em que ele frequenta. Isso vai dar autonomia de entendimento, inclusive, dentro desse processo. E eu acho que você falou uma coisa importante, que as pessoas nem imaginam, justamente porque a gente precisa de mais inclusão, né? Porque a partir do momento que todos estiverem incluídos, as pessoas vão saber que isso faz a diferença, né? Eu acho que o diferencial está aí. Bom, Letícia, e para você, eu queria perguntar quais tecnologias que você considera mais promissoras para talvez transformar a educação nos próximos anos? Essa é uma pergunta muito difícil de braço. Porque eu acho que, na verdade, eu não consigo eleger uma tecnologia. Que eu e meu grupo de pesquisa a gente tem feito, né, é entender que, na verdade, existe um movimento, né? Um movimento da cibercultura, um movimento de diálogo. E conforme a gente vai usando as tecnologias, a partir desses usos, a gente vai forjando, né? Novos mundos, novos sentidos e novas ciências. Então, eu acho que a gente tem se encaminhado, na verdade, para um diálogo e uma construção coletiva, né? Eu acho que muito nas redes sociais a gente está vendo um movimento muito grande de divulgação científica,
A gente vê também a comunicação ganhando um espaço que já tinha, mas as redes sociais vão impulsionando também e ampliando o alcance do público a esse acesso, né? Então, a gente vê lá o nosso setor criando coletivamente, pensando juntos, outras formas de criar vídeos, documentários, seja tanto no nosso canal no YouTube, que é a TV UERJ, ou criando outros podcasts, seja pela Rádio UERJ, alimentando, né, o nosso núcleo de memória com esses registros e arquivos tão importantes, né, de uma pesquisa sendo fomentada na UERJ, num presente, é muito bonito. Então, eu acho que existe aí um movimento de muitas tecnologias que vão se articulando, né? É isso. E, Mônica, quais são os principais obstáculos para a gente implementar essas tecnologias nas escolas? Na verdade, acho que os desafios são muitos, né? Tem os desafios físicos, realmente, né? De infraestrutura, realmente. Mas eu acho também que um dos principais obstáculos é a escola se ver como local de produção de conhecimento. Eu acho que um dos grandes obstáculos é isso, porque nós temos sistemas de educação, seja estadual ou municipal, na educação básica, que muitas vezes o conhecimento, as tecnologias que a gente tem acesso fora, o conhecimento que é produzido na universidade, é um pouco distanciado. Então, por isso que a divulgação científica tem sido tão importante para a gente, tem sido tão relevante, tem sido tão explorada e ela é necessária realmente. Então, mas não é somente a gente pegar o que a gente pesquisa, levar para a escola e levar para que as pessoas fiquem passivas ali. A escola precisa também se ver como um ambiente de produção de conhecimentos. Então, as suas realidades vão se transformando em demandas que, com o apoio da universidade, com o apoio da divulgação científica, a gente pode transformar. Transformar os conteúdos, transformar os assuntos, agregar os saberes, e aí essa tecnologia ela vai ser mais ampla. Ela vai ter mais acesso e vai ter mais possibilidade de se instalar realmente e fazer uma transformação no aprendizado. Fazer uma transformação mesmo de visão dos nossos estudantes, até dos professores da educação básica. Então, eu trabalho muito com isso e eu vejo que esse é um obstáculo. Às vezes a escola não se vê como um ambiente de produção de conhecimento. Inclusive, para a gente pensar nessa questão da acessibilidade, de outras possibilidades, a gente precisa olhar para a gente dentro da escola e também olhar para as universidades, para os centros de pesquisa, para ver de que maneira a gente pode se integrar, de que maneira a gente pode colaborar. Promover esse diálogo. Essa distância talvez seja o maior obstáculo que a gente enfrenta, embora muitos de nós já trabalhamos para que isso seja reduzido, mas o desafio está aí e eu acho que não tem muita coisa ainda para ser feita nesse sentido. A gente precisaria de uma conversa gigantesca, mas infelizmente está acabando o nosso tempo aqui. Então, para finalizar, eu queria, assim, bem rapidinho, tipo, uma frase. Que conselho vocês dariam para os educadores que querem começar a inovar? Não tenham medo das tecnologias, elas são aliadas. A gente precisa usar muito bem elas. Tenham um olhar multidisciplinar para tudo. E eu acho que a gente pode completar que mais conversas sejam forjadas, né, em todos os espaços, né, sejam tanto no virtual, no digital, na escola, na universidade, na sociedade no geral. Bom, perfeito. Vou deixar vocês com essas dicas aí. O nosso episódio vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a conversa com vocês, a presença das nossas convidadas aqui, a Mônica, a Jéssica e a Letícia. E eu quero convidar vocês para assistirem os outros episódios também. A gente tem outros 17 episódios aqui do podcast, o UERJ 75 anos, né? Todos sobre inovação e tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouco mais de tudo que é produzido na nossa universidade, ensino, pesquisa, extensão, convido vocês para conferirem esses outros episódios. Bom, é isso. Até a próxima.